Já o Flamengo não. Acho que o Flamengo teve um domínio amplo, geral e restrito no jogo. Foi um negócio assim... eu tenho amigos tricolores que ficavam me mandando mensagens durante o jogo dizendo assim, caramba, o que vai acontecer? Será que o Fluminense consegue reagir? Porque você vai ver aí os melhores momentos, eles são todos protagonizados pelo Flamengo. Foi sufocante para o Fluminense. O Fluminense não conseguia sair, não é nem do meio campo, ele não conseguia se distanciar da sua própria área. Assim, foi a sensação de sufoco mesmo que o Flamengo impôs ao Fluminense. Teve uma finalização acho que foi do Diogo Barbosa para fora. No primeiro tempo. Para fora. O todo foi um domínio completo. A bola não saía daí, cara. A bola não saía daí. E a dificuldade que o Fluminense teve em função da boa marcação no Flamengo ficou evidente, né, na saída de bola lá de trás. Foi o lance do Diogo Barbosa, esse é o lance. Foi a única, com o pé direito. Depois teve uma cabeçada depois também no segundo tempo, mas se você for olhar os 90 minutos do jogo, realmente foi e 2-0 foi pouco, né? Muito pouco. Foi. Porque a quantidade de gols perdidos e boas defesas que o Fábio fez foi... Vou te falar, parecia... eu estou sendo superlativo, não é porque é Fla-Flu, estou remetendo ao Nelson Rodrigues, não, mas parecia jogo de time europeu contra time brasileiro no Mundial. Assim, um sufoco, assim, no qual o time brasileiro consegue dar uma finalização no gol adversário. Foi muito gritante o domínio do Flamengo. Coletivamente, o Fluminense esteve muito abaixo do que ele pode fazer. Tem estado, né? Tem estado, E o Flamengo não. O Flamengo está cada vez mais ajustado. É um time seguro, um time que a partir do instante que ele faz 1-0, é difícil você ir buscar igualdade ou virar o placar. E foi o que aconteceu no sábado. Agora, um time também com uma produção ofensiva muito elevada. A gente fizer um bolão aqui de quantos gols o Flamengo vai tomar no ano, não vai tomar muito gol, não. Se tomar 15 gols no ano, acho que vai ser muito. Mas é a cara do Tite, né? Exatamente o que ele começa, arrumando a cozinha. E você vê que joga somente com o Pulgar como jogador com característica defensiva. Né? Os companheiros dele de meio campo são todos jogadores com dinamismo, né? O De La Cruz realmente é um jogador bem diferenciado. E ontem não, no sábado ele deu pelo menos 2 ou 3 passes daquele que ele acha seu companheiro entre as linhas, que realmente mostra a visão de jogo, olha a esse capacidade passe. do cara. Você viu? Olha esse passe que Você ele viu deu. o passe aí? Que é isso? Empate com a parte interna do pé. Que é isso? É um negócio assim... E assim, o De La Cruz atingiu esse nível de rendimento jogando no lugar do Gerson, né? Porque aberto pela direita, onde ele originalmente começou a ser escalado, a gente não viu esse nível de desempenho que ele teve sábado jogando. Aliás, não só sábado, desde que ele passou para essa função, a gente viu o De La Cruz realmente jogar pra caramba. Você lembra que eu disse aqui que ia ser complicado para o Gerson voltar? Porque outra característica, o Gerson ele picota muito o jogo, ele cadencia muito o jogo. O De La Cruz é o contrário, ele acelera mais o jogo, né? E ele tem uma facilidade desse passe vertical que impressiona. Não, É muito bem... ele conseguiu igualar todos os jogadores no mesmo nível de uma forma muito consistente, porque ele precisa da parte física. Os jogadores não correm o campo inteiro. Como ele... cada um sabe exatamente o que fazer, o desgaste é muito menor. E fisicamente ele tem isso como ponto forte, né? A equipe do Tite é muito forte nesse ponto. Aí você pega uma equipe que tem como prioridade o passe, não necessariamente a posse de bola, né, mas muito mais o passe, então é a união perfeita. É o que eu falo, o Tite, o Flamengo vai sofrer defensivamente muito pouco, acho que isso aí não é nenhuma novidade para ninguém. Acho que o grande desafio, se é que a gente pode colocar esse grande desafio, é o quanto ele vai potencializar ainda mais ofensivamente essa equipe. Exato. A gente falou, os 2-0 poderia ter sido mais, e poderia mesmo. E eu acho que essa vai ser a principal evolução do Flamengo do Tite para a temporada. A gente vai ver essa equipe crescendo de volume ofensivo mais e mais, porque além de recursos individuais, a forma como o Flamengo se comporta sem sofrer gols fica muito difícil para o adversário. Muito. Aí tem uma O coisa, tricolor ficou meio chocado sábado. E até xingou o Diniz de burro, boa parte da torcida que estava no estádio. Realmente aí é futebol brasileiro em estado puro, né? E aí se instala um debate. Você pode criticar o treinador que no ano passado fez um trabalho que levou o Fluminense à maior conquista de sua história, um trabalho brilhante, ou o fato de o Fluminense ter sido brilhante no ano passado
deve dar uma paciência maior para esse ano, você não olhar Mas para os chamar problemas. de burro não é criticar. Não, entendo. Você tem essa questão que o burro Cara, é um termo inapropriado. Eu acho o seguinte, chamar qualquer pessoa de burro é extremamente ofensivo. Você chegar e chamar, por causa de uma má atuação que o Fluminense teve, de um domínio total do Flamengo, você chegar e definir que aquele técnico do Fluminense, Fernando Diniz, é burro, você não está sabendo contra-argumentar. Você pode chegar, discordar da formação, da maneira que o time está se comportando. Agora, chamá-lo de burro, ou como se por acaso, no sábado que vem, o Fluminense vai lá, vira o confronto, se classifica para a final, e aí o Tite é burro, cara, isso é... Você sabe de quem é a culpa do Diniz ter sido chamado de burro? Dele próprio, vou explicar. No ano passado... Vou explicar a boa manchete. A culpa é do próprio Diniz de ter sido chamado de burro. No ano passado, aconteceu, no meu entendimento, algo anormal. E, aliás, ligado aos dois clubes. O desempenho horrível do Flamengo, porque com o elenco que já tinha no ano passado... Jamais liderou o Campeonato Brasileiro. Não liderou, não conquistou nada. Então, assim, os trabalhos do Vitor Pereira, do Sampaoli, muito ruins, né? Então, assim, o fato de o Flamengo ter tido uma temporada horrível foi anormal pela qualidade que o elenco tem. E o Fluminense ter chegado tão longe foi, no mínimo, atípico, inédito na história do futebol sul-americano, uma equipe com tantos titulares acima de 33 anos, ter jogado não só o futebol, mas conquistado o que o Fluminense conquistou. Então, foi um ano de muita anormalidade, marcando a dupla Fla-Flu. E essa anormalidade levou o Fluminense a ter sido, no ano passado, não estou nem me baseando no confronto direto, mas no ano passado, um time superior ao Flamengo. E tenho certeza que o torcedor tricolor, que foi ao estádio, traz essa bagagem. Pô, no ano passado, o Fluminense foi o time do continente. Só que esse time, até o momento, se apresentando um mês depois, né, que o Fluminense começou a trabalhar os titulares 27 no de dia janeiro. 22, eles se reapresentaram. 22? 22. Achei que era 27. Esse time, até o momento, ele joga mal. Ele fez um bom jogo contra a LDU na Recopa, no Maracanã, mas ele é um time de rendimento ruim, até mesmo estando com o elenco mais encorpado. Então, como o Diniz criou a expectativa de você sempre esperar do Fluminense algo anormal, quando ele não acontece, quando acontece algo mais dentro do que eu acho que é a normalidade, o Flamengo ser dominante pelos jogadores que tem, aí o treinador paga o preço pela expectativa que o trabalho dele gerou no ano passado. Vai ter escolha em cima disso. Eu acho que tem o fato do John Kennedy, que foi o herói da Libertadores, estar no banco, a torcida ela quer ver o John Kennedy ali. Eu não entendi. E ele fez, na semana passada a gente já tinha questionado isso aqui. E ele fez uma escolha, por exemplo, com esse meio campo dinâmico que o Flamengo tem, ele tinha Ganso e tinha o Renatinho, no meio juntamente com o Martinelli. Alguma coisa não vai funcionar. De certa forma, não vai funcionar, principalmente sem a bola, né? Para poder encaixar, vamos dizer, a marcação. Acho que essa foi uma das coisas que vários torcedores, né, reclamaram, né? De ter um time um pouquinho com mais pegada nesse meio-campo para não dar espaço para esses jogadores com a capacidade que eles têm de criação. Você acha que ajuda a explicar esse sufoco, esse amasso? Eu acho que sim, eu acho que sim. A falta de pegada? Porque, além da falta de pegada, né, não estava conseguindo, talvez pela boa marcação que o Flamengo fez na saída de bola. Que uma coisa que o Fluminense, né, tinha, que era exatamente essa capacidade, até mesmo contra o City, né, de que fazia uma marcação lá em cima, de conseguir sair. Não é só nesse jogo, não, hein? Já tem alguns jogos que o Fluminense, quando os times conseguem fazer uma boa marcação na saída de bola, ele não consegue sair. Aí é obrigado o cara lá de trás a quebrar. Que era uma coisa que o Fluminense não tinha, Não fazia. Né? Com Jamais. o Nino, principalmente, o Fluminense não tinha essa bola quebrada. Sempre tinha um zagueiro ali para estruturar melhor a saída de bola. Agora, o Fluminense tem um começo de ano do Marcelo abaixo, tem a ausência do Nino, Sim. O André fora ontem. Eu acho que são peças assim muito impactantes que desfalcam o time de alguma forma. Embora o Marcelo não seja um desfalque, mas ele não esteja tão bem. Você falou de 3 jogadores importantes na saída de bola. Exato, então. Marcelo, André e Nino. Que são fundamentais. O Nino, ele não era só o zagueiro, ele não tinha só uma responsabilidade defensiva.
muito dessa saída de bola era muito estruturada a partir dele. Então, eu acho que isso é um desfalque muito grande, muito importante para um time que tinha até então um cobertor curto. Melhorou muitas peças ofensivas. Renato Augusto, trouxe o Terans, o outro Douglas atacante, Costa. Douglas Costa. Mas defensivamente, ele ainda não, o Thiago Santos está muito, embora ele faça boas partidas, mas ele está muito distante. Dorival Júnior fez mudanças na convocação dele. Pois é, ele teve que cortar 3 jogadores. O goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos e o atacante Gabriel Martinelli. Os 3, tá? Por lesão. E a seleção brasileira tem amistosos contra a Inglaterra e Espanha. E para a vaga desses 3, Dorival Júnior chamou Léo Jardim, goleiro do Vasco, Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, e Galeno, atacante do Porto. Cara, Léo Jardim mereceu sim essa convocação, ter feito partidas absurdas, tem salvado o Vasco em vários momentos, não só nessa temporada, na temporada passada também. Fabrício Bruno, eu sou suspeito, porque eu sou fãzaço do estilo de jogo dele, um zagueiro extremamente irregular. Muita gente falando, era para chamar o Léo Pereira. Gente, são posições diferentes. O lado do Marquinhos é o lado do Fabrício Bruno. Se ele chama o Léo Pereira, não ia fazer sentido, né? Léo Pereira ele não joga pelo lado direito. E o Galeno, eu confesso para vocês que eu assisti poucos jogos, então não vou ficar aqui dizendo, ele merecia ou não ser convocado. Eu estaria sendo mentiroso e leviano com vocês. Mas esses 3 jogadores aí, Dorival Júnior convocou, e ele disse o seguinte ao site da CBF: são atletas que já vinham sendo observados e chegam em condições de brigarem diretamente por uma posição para esses 2 amistosos iniciais, disse Dorival Júnior aos canais da CBF. Com esses 3 aí, o Brasil agora tem 8 jogadores nessa lista de relacionados que nunca atuaram pela seleção, e eles terão essa oportunidade de jogar contra a Inglaterra no dia 23 desse mês e Espanha no dia 26. Então fica aí a informação. Vou falar aqui de um jogador paraguaio, atacante paraguaio, Ramon Sosa, que segundo o jornalista Luciano Calheiros, o Ramon Sosa está na mira do Flamengo, tá? Jogador, atacante paraguaio de 24 anos, está atualmente no Talleres da Argentina, começou no Atlético Tembetari do Paraguai, passou pelo River Plate do Paraguai, Olímpia do Paraguai, Gimnasia da Argentina e atualmente está no Talleres. Eu confesso que eu não conheço esse jogador. No Flamengo, disseram que não procede, mas segundo meu amigo aí, Luciano Calheiros, a informação é dele, o Flamengo está de olho nesse jogador. Vocês conhecem? Podem dar a opinião de vocês. Só para finalizar nosso vídeo antes, o Rojas, que era do Corinthians, entrou com uma ação na FIFA para receber o que ele tem de direito. Por que eu estou falando isso? Porque o Marcos Braz deu uma entrevista coletiva, ele falou muito bem sobre aquela situação envolvendo o Maicon, que a narrativa da imprensa paulista não procedia, porque o Flamengo só foi atrás do jogador, só fez proposta depois de ter um ok do jogador. E aí o Corinthians ficou tirando onda, aqui é Corinthians, sendo que deve 11 meses de direito de imagem para o Maicon, tem um jogador indo na FIFA, e o Corinthians está querendo tirar onda com o Flamengo, que paga tudo em dia, que tem um elenco absurdo, que vai disputar títulos, e o Corinthians, que deve a Deus e o mundo, ficou de deboche com o Flamengo. Isso é assustador. No último sábado, pela manhã, no estádio da Gávea, sede do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim se reuniu com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. E o assunto tem a ver com esse local aqui que você está vendo. Se você é do Rio de Janeiro, você conhece bem essa área. A área do gasômetro, na região central do Rio de Janeiro. E eu achei essa foto bem interessante, porque a gente vai conseguir ilustrar e identificar todas as possibilidades. E o porquê desta reunião? A informação do colunista Lauro Jardim, de O Globo. Foi o primeiro a passar essa notícia. O Flamengo apresentou à Caixa Econômica Federal o projeto de construção do seu estádio. Então, agora temos uma informação concreta. O Flamengo
tem um projeto para construir um estádio e este foi apresentado à Caixa Econômica Federal, que, através de um fundo, é dona deste terreno aqui. O terreno onde ficava o gasômetro na região central do Rio de Janeiro. Você está vendo, ó, que aqui é o terminal intermodal Gentileza, inaugurado recentemente. É um terminal que vai ligar várias linhas de ônibus, BRTs, VLTs, e que todos eles chegarão e passarão por aqui, facilitando muito o transporte. Aqui, mais à frente, ó, do outro lado do elevado, você vê a rodoviária Novo Rio. É a rodoviária do Rio de Janeiro, que já está ali há muito tempo. Aliás, precisa de uma reforma, né? Precisa ser melhorada, ser ampliada. Você vê aqui também, ó, isso aqui faz parte da Ponte Rio-Niterói. Quem vem de Niterói para chegar ao Rio de Janeiro, ou então quem está na Avenida Brasil ou na linha vermelha e quer ir para o centro da cidade do Rio de Janeiro, quer entrar na zona portuária, passa por esse elevado aqui. Falando em Porto, olha aqui, ó. Aqui está o Porto do Rio de Janeiro, a região do Porto Maravilha. Aqui, um pouco mais à frente, o aeroporto Santos Dumont. Num outro lado da cidade, para o outro lado, para lá, nós temos o aeroporto internacional Tom Jobim. O Maracanã é muito perto dessa região, também o estádio de São Januário do Vasco da Gama, a Avenida Brasil. Ali ao lado, né, nós temos a estação da Leopoldina, que está fechada, mas que já há um processo de revitalização e em breve estará aberta. Ou seja, o Flamengo entende que essa é uma área estratégica, central, com muita facilidade de acesso, próxima aos principais aeroportos do Rio de Janeiro, em frente à rodoviária, em frente ao principal terminal de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, e o Flamengo considera que é o local ideal para construir o seu estádio. Essa é a informação que temos. O Flamengo quer adquirir esse terreno. Segundo o mercado imobiliário, esse terreno vem passando por um processo de desvalorização, o que facilitaria a compra, porque a Caixa não está encontrando parceiros e possibilidades para valorizar o terreno em outros empreendimentos, e um estádio com uma equipe do porte do Flamengo poderia valorizar muito essa área que anda abandonada e desprestigiada no centro do Rio de Janeiro. Tentou-se, com o Porto Maravilha, na Olimpíada do Rio 2016, valorização ali, mas infelizmente isso não aconteceu. E essa construção do estádio do Flamengo, ela é uma possibilidade clara de haver um grande fluxo de pessoas, uma valorização e até mesmo o surgimento de uma nova área nobre na cidade do Rio de Janeiro. 250 milhões de reais seria esse o valor estimado hoje no mercado por este terreno. Não sabemos como vai funcionar a negociação, como o Flamengo irá fazer para adquirir esse terreno, através de uma parceria, se o Flamengo irá comprar, não sabemos disso e não vamos especular. O importante deste vídeo é trazer o seguinte: o Flamengo apresentou um projeto de construção do seu estádio. Aqui, na região do gasômetro, em frente à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, na descida da Ponte Rio-Niterói. Uma localização bem central. E agora, olhando lá para frente, porque a partir do momento que temos essa informação, podemos dizer que o Flamengo realmente vai trabalhar para ter o seu estádio. É um processo longo, é um processo que dura muitos anos. Mas já olhando lá para frente,
Vocês imaginaram o que pode representar o estádio do Flamengo para o clube? O nível que isso pode atingir? O Flamengo atua no Maracanã, administra o Maracanã em parceria com o Fluminense. O Flamengo é o campeão de bilheteria do futebol brasileiro e sempre teve as médias mais altas de público do futebol brasileiro, recordista de arrecadação, dos 20 maiores públicos da história do futebol brasileiro, 14 tem a presença do Flamengo, sempre em momentos marcantes no Maracanã. Ao longo de todos esses anos, o Flamengo construiu uma nação, uma torcida que, segundo as pesquisas recentes, está ultrapassando a marca de 46 milhões de torcedores. Mas o Flamengo jogando no Maracanã, é claro que ele ganha muito dinheiro, ele pega uma parte desse lucro, mas outra vai para o governo do estado, para a federação e outras partes envolvidas. O Flamengo tendo o seu estádio, a arrecadação será do Flamengo. Tudo que for arrecadado neste estádio será do Flamengo, com várias possibilidades. Shows que podem acontecer, empreendimentos que podem estar acoplados ali ao estádio, como restaurantes, lojas, centro de diversão e outras coisas mais. Museu, que temos um belíssimo lá na Gávea, mas que pode ser colocado também no estádio do Flamengo, né? Visitação, tour, ou seja, o Flamengo construindo seu estádio, ele vai dar um passo como grandes times do mundo já deram há muito tempo. Real Madrid, Barcelona, Boca Juniors, pegando alguns exemplos de times que têm no seu estádio uma fonte de arrecadação extraordinária e que ajudam a sustentar essa máquina chamada futebol. Eu mesmo morei recentemente em São Paulo e muitas vezes pegava voos saindo de Guarulhos, vindo para o Rio de Janeiro, sexta-feira à noite. E eu sempre encontrava com torcedores de várias partes do Brasil e até mesmo do exterior, indo para o Rio de Janeiro para ver jogo do Flamengo no Maracanã. E agora, com essa informação, daqui a alguns anos, esse destino pode mudar. Esses torcedores podem ir para o Rio de Janeiro para ver o jogo do Flamengo no estádio do Flamengo. Galera, o Flamengo hoje tem um faturamento de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Com o seu estádio, dependendo do modelo como será feita essa negociação, o Flamengo é administrado por um grupo desde 2013 que entende muito de mercado e sabe potencializar a marca Flamengo e fazer dinheiro como ninguém. O Flamengo virou uma grande máquina de produzir dinheiro por causa da multidão que o acompanha. Tudo isso está sendo capitalizado. Então, se o Flamengo fizer um modelo de negócio para a construção do seu estádio que não prejudique a finança do clube, que hoje em dia está exemplar, e essa é a tendência desta diretoria que arrumou o Flamengo a partir de 2013, esse mesmo grupo que está no poder desde 2013, mas que houve um racha e uma parte ficou de 2013 a 2019 e a outra a partir de 2019. Se este grupo fizer o negócio certo, o Flamengo aí definitivamente vai atingir outro patamar, como diz o grande Bruno Henrique. Vamos aguardar, minha gente. Mas nós já podemos dizer o seguinte: o Flamengo terá o seu estádio.